Vamos olhar em mais três exemplos como que nós podemos usar o descritor RS proposto pela regra CIP. Então, nesse caso, o 2-butanol tem um centro assimétrico aqui. Então, o carbono assimétrico, você pode transformá-lo numa representação em duas dimensões, num dígrafo hierárquico. E você vai colocar aqui quais são os substituintes ligados ao carbono, para depois estabelecer a ordem de prioridade. Eu tenho hidroxilo, hidrogênio, uma metila e uma etila ligado ao carbono. Só que lembre-se, o carbono da etila, por sua vez, se liga a dois hidrogênios e mais um carbono, enquanto que o carbono da metila se liga apenas a três átomos de hidrogênio. Por que isso é importante? Porque a ordem de prioridade é a base do número atômico. Então nós sabemos, né? O OH leva a prioridade 1, o hidrogênio 4. Mas entre esses dois carbonos aqui, à direita e à esquerda, é o mesmo número atômico. Então a diferença estará aqui. Ó. Então aqui tu tem um átomo de carbono nessa posição e aqui você não tem. Então a etila é a prioridade 2 e a metila é a prioridade 3. Feito isso, você agora pode desenhar de qualquer maneira no espaço tridimensional essa molécula. Não importa a maneira que você escolher. Por que não importa? Por uma razão muito simples. Você sabe qual é a prioridade dada através do número atômico. Então sabe que esse aqui será o primeiro, esse aqui será o segundo, o terceiro e o quarto. E além do mais, nunca esquecer, né? Sempre o átomo de menor prioridade deve se afastar do observador. Quando se faz esta ideia, tu vai enxergar uma disposição dos substituintes de tal maneira que ela pode ser no sentido horário ou no sentido anti-horário. E aí tu vai atribuir o símbolo R e o símbolo S. Então não esqueça, né? Sempre o substituinte de menor prioridade deve se afastar de quem está olhando, que aqui está o indivíduo. Se porventura ele está se aproximando do observador, você apenas troca o descritor. Tá? Então voltamos aqui. Vamos descrever o seguinte: vamos supor que você faça você desenhe, né, uma estrutura em três dimensões do butanol dessa maneira aqui. Ó, tá? Uma ligação para frente com o OH e uma ligação para trás com o hidrogênio. Então você já sabe, a prioridade será dada pela hidroxila 1, a etila 2 e a metila 3. Então essa prioridade com o hidrogênio para trás está nos dizendo que é no sentido horário. Se é no sentido horário, o centro assimétrico tem a configuração R. Agora, se você faz a seguinte situação, você troca, né? Você quebra uma ligação química e converte, então, agora a hidroxila nesta posição, o CH3 para frente e o hidrogênio para trás. Vamos lá. A prioridade continua sendo, né? Hidroxila é 1, a etila é 2, a metila é 3 e o hidrogênio é 4. Mas veja que a quebra da ligação CO e CC, para transformar nesta, provoca a mudança da configuração. Por quê? Porque agora a orientação dos grupos está no sentido anti-horário. 1, 2, 3, e esse sentido anti-horário determina que o isômero é S. Então, a conversão do isômero R no isômero S não se dá, não acontece através de processos rotacionais. É por isso que nós falamos, né, que a estereoquímica configuracional ela define a configuração absoluta da molécula. Você não consegue converter um isômero R num isômero S a partir de rotações simples. Não tem jeito. Mais um exemplo. Vamos supor que tu tenha dois centros de equidade. Então vamos imaginar aqui. Vamos supor que fosse esse caso. Uma hidroxila que está aqui, um átomo de cloro, e aqui hidrogênios ó, para trás, e aqui hidrogênios para trás. Então, como que se estabelece a configuração de cada centro aqui? Do centro do carbono 2 e do carbono 3.
o que tem que fazer é estabelecer o ranking de prioridade. E aí não tem jeito, né? Não tem jeito. Porque nós vamos saber que a hidroxila é 1, o carbono com cloro representa a prioridade 2 e a metila 3. E o hidrogênio 4. Então, esse centro, o centro C2, tem a orientabilidade dos grupos no sentido horário. E se é no sentido horário, o C2 tem a configuração R. Ok, olhamos o C3. Como é que é o C3? O C3 agora tem que ter cuidado aqui um pouquinho. Por quê? Porque o C3, o cloro tem a prioridade 1. Esse carbono aqui que contém hidroxila é um carbono de prioridade 2. A metila é 3 e o hidrogênio é 4. Então agora que nós estamos enxergando para o C3. Nós estamos enxergando que o cloro, o 2 e o 3 têm uma orientação, né, também à direita, ou seja, é sentido horário, e portanto o centro também é o R. Assim, esse centro aqui é R, esse centro é R. Se você eventualmente quer desenhar uma estrutura em que o centro é invertido, então você é obrigado a quebrar a ligação química e na quebra você não tem o processo rotacional, né? Então não é através de um processo rotacional que permite a quebra da ligação química, né? Então a conversão do isômero configuracional no outro demanda a ruptura de uma ligação. Então veja que aqui esse centro permanece como sendo o centro R, mas esse centro aqui mudou de R para S. Por quê? Porque nós trocamos a posição do hidrogênio com o átomo de cloro. E aí a prioridade continua sendo o cloro 1, esse carbono aqui é 2, a metila aqui é 3, né? E o hidrogênio é 4. Mas recorde, né? Lembrem que é necessário que o observador esteja sempre no lado oposto ao grupo de menor prioridade. Então, para esse caso, nós estamos enxergando que a prioridade deu 1, 2, 3, parece que este aqui é o R. Mas como o H está para frente, o centro é S. Ok? Agora vamos ver como é que como se dá a utilização do descritor RS para o ácido lático. Nós tanto discutimos nos slides anteriores. Então, o ácido lático ele tem um grupo carboxílico, o grupo OH, um CH3, né, e o átomo de hidrogênio. Então, naturalmente, nós já sabemos, né, qual é a ordem de prioridade em termos de número atômico. É o primeiro átomo ligado ao centro assimétrico. Então, é o oxigênio, é maior, a prioridade dele é maior do que do carbono, né, ligado ao grupo carboxílico, que por sua vez é maior do que do carbono ligado à metila, que por sua vez é maior do que o carbono ligado ao hidrogênio. Então as prioridades, né, por ordem número atômico serão 1, 2, 3, 4. E aí vamos fazer o seguinte, nós sabemos, né, que o ácido carboxílico, que o ácido lático, na projeção de Fischer, ele é representado de duas maneiras. É a representação na forma D e na forma L. Vamos ver como é que fica a forma D do ácido lático usando o descritor RS. Então, essa representação aqui, né, tem uma prioridade que nós sabemos. O grupo OH é 1, a carboxila é 2, a metila é 3 e o hidrogênio é 4. Exatamente está desenhado como a regra previa, a regra de CIP. O grupo de menor prioridade, que é o hidrogênio, está para trás, está se afastando do observador. Então, nós estamos enxergando que a orientabilidade ela é no sentido horário. Então, o centro tem configuração R. Ok, essa configuração R, para a estrutura, né, ela pode agora ser confrontada com a projeção de Fischer que se faz para o isômero do ácido lático desenhado ali à esquerda.
Então, o que nós temos? Este grupo aqui vem à direita e o hidrogênio fica à esquerda. Então, nós notamos que nesta representação de Fischer, o ácido lático desenhado é o ácido lático D. E na descrição do centro de simetria por CIP é o R. Então, o isômero D, né, é o isômero natural, ele tem uma rotação negativa, né, mas ele é melhor descrito usando o descritor R menos. Por que o R é melhor do que o D? Porque o R é baseado no critério do número atômico, na orientabilidade dos grupos que estão presentes no centro assimétrico. Então, sempre usar R ao invés do D ou ao invés do R. Note que se você pensa em fazer uma brincadeirinha com o ácido lático, de tal maneira que se quer escrever o ácido lático assim. Ó. Então, o CO2 permanece em cima, a metila permanece abaixo, e agora você troca a posição do hidrogênio com a hidroxila. O que você está fazendo aqui? Você está rompendo uma ligação química. Então, a conversão deste isômero para este isômero aqui não se dá através da rotação. Não é através da rotação química que você consegue converter o isômero D no isômero L. Não é através da rotação. É através de uma quebra. E essa é a diferença que separa os isômeros rotacionais dos isômeros configuracionais. Então, se aqui o isômero D tem a configuração R, o isômero L tem a configuração S. E é exatamente assim que acontece na natureza. Então, o ácido lático de configuração L é o ácido não natural e ele tem, aqui o hidrogênio voltado para o observador e o grupo hidroxila voltado, se afastando do observador. Tá? Então, o ácido lático não natural tem esta estrutura absoluta. Né? Então, a hidroxila está para trás, o hidrogênio está para frente, no ácido de configuração L, segundo Fischer, ou S, segundo a regra CIP. Então, veja, o R está aqui e o S está aqui. Um em relação ao outro são imagens especulares. Ok? Então, vamos usar agora o aminoácido que nós conhecemos, nós discutimos anteriormente, a alanina, né? De que maneira a regra CIP se aplica nesse aminoácido. Então, nós temos que usar o descritor R, o S, né? Para uma série de aminoácidos que nós sabemos que eles pertencem à série L se eles forem aminoácidos naturais. Tá? Então, L é o descritor de Fischer, enquanto que RS é o descritor de CIP. Então, a alanina, nós conhecemos, tem um grupo NH2, né, no carbono alfa, o grupo carboxílico e o CH3. Tá? Então, na representação bidimensional, tem isso aqui. Agora, o que nós temos que fazer? A partir desta representação, escrever a projeção de Fischer para este aminoácido. Na projeção de Fischer, é conhecido, né, que na linha vertical você terá o grupo carboxílico, acima, abaixo o grupo metila, e agora, muito cuidado, no cruzamento das duas linhas é o centro assimétrico. Como o aminoácido é natural, esse aminoácido tem o grupo amino para o lado esquerdo. Então, ele é o L. Então, este aminoácido, qual é a configuração dele? R ou S. Então, o que nós vamos fazer? Primeiro, estabelecer o ranking de prioridade. Então, a gente sabe, o nitrogênio no número atômico é 7, é o 1. Tá? O hidrogênio é o mais baixo, é o quarto em prioridade. O carbono aqui do grupo carboxílico tem maior prioridade do que o carbono da metila, por causa dos átomos de oxigênio. Então, tu tem aqui o segundo e aqui o terceiro. Então, o que nós vamos fazer?
A porção de Fischer tem esta representação e você pode descrever a mesma estrutura de Fischer para uma forma em que mostre, né, as ligações em cunha e as ligações tracejado. Lembrando que Fischer disse, né, o observador sempre está aqui, ó, ele sempre está aqui, olhando isso aqui. Então aqui nós vamos encontrar o CO2 nesta posição, CO2H, a metila nesta posição, e como o aminoácido é natural, então nesta ligação aqui com a cunha é o hidrogênio, e nesta tracejada é o grupo amino, o NH2. Tá? Então, a prioridade conhecida é o nitrogênio é 1, o carboxílico é 2, o metil é 3. Então, neste modo, como está descrito, aparentemente a orientabilidade está sendo à direita, e ele é o R. Mas veja, o Fischer diz que nós temos que olhar com essa projeção. E aí tu tira o descritor L. Mas a regra CIP, ela exige que este átomo aqui, que é o hidrogênio, se afaste do observador. Então, se assim deu R, na verdade, esse centro é centro S. Né? Então, o aminoácido de configuração L, ele tem aqui a configuração R usando a nomenclatura de CIP. Então, você vai desenhar agora a estrutura final do aminoácido usando o descritor R ou o descritor S. Como você quer o aminoácido natural, ele tem que ser o L, e o L é o S. Então, veja, o que nós temos que fazer é descrever, posicionar os grupos de maneira correta para que forneça o isômero que nós queremos. Que isômero é esse? O isômero S. Então, na verdade, né, se você descrever aqui o grupo amino para frente e o hidrogênio para trás, e o CH3 aqui, o que vai acontecer? Para esse caso, ó, 1, 2, 3, 4. Perceba que o hidrogênio está para trás. E a orientabilidade aqui deu sentido horário. Então, esse centro, para este aminoácido, é centro R. E ele não é o aminoácido natural. Então, o que nós precisamos é romper a ligação, converter o isômero óptico R no isômero óptico S. E aí é simples. Ó. Você mantém as coisas, né, no mesmo desenho e apenas vai trocar a posição do hidrogênio com o grupo amino. E aí tem isso aqui. Ok? Agora veja. 1, 2, 3, 4. Neste modo aqui, a orientabilidade, parece que ela está à direita, né, no sentido horário, mas o hidrogênio está para frente. Então, a configuração desse centro é S. Tá? Então, pessoal, é mais ou menos isso que eu pensei em montar esses 3 vídeos, porque você tem uma ideia, né, da importância da atribuição correta dos símbolos ou D e L, usando a posição de Fischer, ou RS, usando a regra CIP. É claro que o assunto não se esgota aqui. Né? Nós temos muito mais coisas a discutir, exemplos de atribuição de estereoquímica em moléculas com policentros assimétricos. Né? Mas eu acho que nesse momento esses 3 vídeos eles são suficientes para dar uma noção do que nós queremos apresentar, do que nós queremos digamos, analisar quando se tem moléculas com centros assimétricos, seja 1, 2, 3, assim por diante. Tá bom?